Muitos acreditam que o Superman é só um ser ultra poderoso que em uma luta contra alguém tão forte quanto ele, levaria a pior por não saber lutar. E para quem acredita nisso, eu vou provar que essa é uma ideia completamente errada sobre o Homem de Aço. E suas capacidades também. Não só isso, hoje eu vou mostrar que o Superman desceria a porrada em qualquer lutador que já pisou no nosso planeta Terra. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje nós vamos continuar nossa saga falando sobre o nível de poder do Superman. Sim, eu ainda não terminei de abordar tudo que dá para abordar sobre as capacidades do maior símbolo da DC. E bom, hoje eu reuni todas as HQs onde o Clark mostrou saber lutar e tal, e eu vou falar um pouco sobre elas para vocês. Então assim, como artes marciais não são o foco do Superman, não tem tanta coisa para ser dita quanto no nível de força, de velocidade e dos poderes do Superman. Ou seja, esse vídeo provavelmente vai ser um pouco mais curto do que os outros, beleza? Então para começar, apesar dos pais do Clark terem criado ele para evitar conflitos e brigas de uma forma geral, o Jonathan ainda ensinou o básico sobre boxe para o Clark quando ele era mais novo. E durante a adolescência, ele ainda teve um aprendizado a mais sobre artes marciais, porque no colegial ele fez aulas de luta greco-romana, que para quem não sabe é um tipo de luta agarrada. Depois de um tempo, quando ele já estava agindo como repórter, o Clark cobria a seção de esportes, então durante o serviço ele fez algumas matérias sobre boxe, aproveitando para analisar os lutadores e aprender alguns estilos diferentes da nobre arte. E como eu disse nos outros vídeos dessa série, o Superman tem um cérebro extremamente avançado e rápido, e graças a isso ele consegue analisar um monte de coisa em um curto período de tempo. Então, ao ter visto as lutas, ele conseguiu aprender com excelência diversos estilos, como por exemplo o famoso rope-a-dope do Muhammad Ali, algo que o Clark já utilizou para fazer o Mongo de boneca. E ainda falando de boxe, o Clark, assim como boa parte da Liga da Justiça, recebeu treinamento de combate do Pantera, que antes de ser um super-herói foi um campeão mundial peso pesado de boxe. Então realmente boxe é algo que o Superman está familiarizado. Mas ainda falando sobre artes marciais conhecidas, o Superman em algum ponto da história aprendeu um estilo de karatê, que eu particularmente não sei qual é, então se você sabe, comenta aí, beleza? Enfim, uma outra arte marcial mais tradicional que o Homem de Aço aprendeu foi o Kyushujutsu, uma arte marcial focada em atacar pontos vitais e de pressão do corpo humano para ele neutralizar os alvos o mais rápido possível. E essa arte em especial, o Clark já usou para paralisar os movimentos do Batman quando o morcego estava com o corpo emanando kryptonita. Ele era literalmente o homem kryptonita nesse momento. Além disso, outro adversário que o Clark humilhou, ou nesse caso outros porque foi uma equipe inteira, foi o Sindicato do Crime, que foi completamente randomizado pelo Superman, que botou quase todo mundo para dormir com poucos movimentos, e depois ele deu cabo da Supermulher e do Ultraman juntos, explicando que essa é a vantagem do Clark em relação a qualquer Superman vilão genérico que tem no multiverso. Por ele manter os seus adversários vivos, o Clark precisa se fortalecer e se preparar para caso ele precise sair na mão com esse vilão depois, até porque o Clark tenta reabilitar todo mundo, mas não é ingênuo de achar que só porque alguém vai pra cadeia ele melhora por puro acaso do destino, porque nem todo mundo é o Lex Luthor que comete atrocidades, mas ainda pode mudar. Existem vilões como Apocalipse, que são racionais, e vilões como Zod e Erradicador ou Citona, que se precisarem vão destruir qualquer espécie do universo. Mas enfim, nós já estamos saindo um pouco do foco do vídeo. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. Então bora voltar, porque além dessas artes marciais comuns e bem claras, nós temos algumas artes que não dá pra saber nem nome e nem nada do tipo. Porque nos Novos 52, o Superman treinou com a Mulher Maravilha, que é uma das maiores guerreiras do universo, treinada em uma porrada de estilos de guerra e artes marciais desde que ela era bem nova. E um outro professor do Clark é meio inesperado, porque eu tô falando do Mongul. O filho dele, no caso, que também se chama Mongul, assim como todo mundo da linhagem dele, mas enfim.
O Mongul Jr., como eu vou chamar ele aqui, treinou o Clark em vários estilos de combate alienígenas, para que ele estivesse pronto para enfrentar o Imperio X Prime. E, aliás, falando de Mongul, ele é um cara que esmigalha uma pancada de alienígenas guerreiros de todo o campo do universo, e ele sempre foi freguês do Clark. Aliás, nessa mesma situação nós temos o Draga também, que era o campeão do mundo bélico lá no começo do pós-crise, e é outro cara que o Superman fez de bucha em combate singular. E em uma situação parecida com os dois, nós também temos o Griscus, que era uma combinação perfeita entre formas de combate e capacidades físicas. Então ele era basicamente um cara geneticamente modificado e treinado para combate, e era invicto por quase 1000 lutas, e o Clark se manteve no 1 contra 1 com ele durante horas, e ele só perdeu porque percebeu que a única coisa que o Griscus queria era ganhar a 1000ª luta para ele poder se aposentar. Enfim, voltando para os professores do Superman, nós temos o Batman, que nem precisa de introdução, né? E o último que eu vou citar hoje é o Oscar, um novo deus responsável por treinar os melhores guerreiros de Apocalipse e fazer até mesmo a Vovó Bondade se sentir intimidada. Então o maluco é brabo, né? Porque a véia treinou as fúrias como a grande barda. E o Oscar treinou o Clark não em artes marciais em si, mas principalmente na parte estratégica, aumentando o QI de batalha do Super, por assim dizer. E como bônus, o Superman ainda aprendeu 2 artes marciais kryptonianas que envolvem um pouco de poderzinho, o Torquas Mihal e o Torquas Mivu. E eu falo de poderzinho porque envolve telepatia, criação de campo de força, capacidade de purificar as coisas e por aí vai, e não só 500.000 formas de descer a porrada em alguém. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu falo na parte de poderes, que é no vídeo anterior que vai estar aparecendo aí no card. Enfim, além de todo esse treinamento, o escoteiro mais famoso da ficção ainda é insanamente experiente, porque muito além dos 30 e poucos anos que ele tem, o Kal lutou em uma guerra de 1000 anos em Asgard, junto da Mulher Maravilha. E é por essas e outras que o Clark derrota em condições iguais guerreiros que treinaram a vida toda para o combate como o Zod, e, sem poderes, ele ainda consegue enfrentar e subjugar várias versões alternativas do Batman ao mesmo tempo. Além, é claro, de seres mais velhos do que o próprio universo, tipo Darkseid e por aí vai. O Superman seria realmente uma máquina de fazer viúva se ele se dedicasse a isso. Mas me diz uma coisa, depois de tudo que eu mostrei aqui, se você entrou nesse vídeo como uma das pessoas que veem o Superman como puro poder e zero habilidade de combate, você continua com essa ideia ou eu consegui mudar sua opinião sobre isso? Comenta aí. Enfim, por hoje eu já falei tudo que eu tinha pra falar, eu só espero que vocês tenham gostado do vídeo, e falou, te vejo no próximo, beleza?